Então, essa noite a gente vai falar um pouco sobre a carta para a igreja de Esmirna. Então, essa igreja foi uma das 7 igrejas, do Apocalipse que nós estamos estudando. A última semana que nós tivemos aula foi a carta de Éfeso. Foi uma carta muito maravilhosa, de ter sido estudado, foi muito importante para a nossa realidade hoje. Você não pode nunca esquecer daquilo que Deus quer nos ensinar através da sua palavra. Então, o livro de Apocalipse é um livro muito relevante, que fala a respeito do fim dos tempos. E nós vimos o primeiro capítulo já, quando falamos a respeito da visão que o apóstolo João teve lá na ilha de Patmos. E aí, dentro dessa visão, Jesus pede para ele escrever ao anjo. Então, nós chegamos à conclusão aqui que esse anjo é o pastor da igreja. Então, obviamente que todas essas cartas foram endereçadas a esses pastores, e esses pastores, consequentemente, repassou essa mensagem para toda a igreja. E não só naquela igreja local, não só especificamente naquelas, por exemplo, a carta de Éfeso foi para Éfeso, Esmirna foi para Esmirna, Tiatira foi para Tiatira, não, mas essa carta circulou ali na Ásia Menor para serem lidas, Então, dito isso, é importante a gente notar aqui que essa carta de Esmirna. Vamos ler então? Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá bom? Eu acho um pouquinho mais fácil para a gente poder entender. Apocalipse capítulo 2, versículo de 8 a 11. São 4 versículos só, mas tem muita informação. Nós vamos pensar juntos. Todos acharam? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Graça e paz, irmão. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Então, queridos, nós vemos aqui essa riqueza, de informação. Então, essa é uma das cidades que ainda existe nesses dias. A cidade, segundo os historiadores, tem mais de 5.000 anos. Ela fica lá no país da Turquia, com o nome de Izmar. Nome meio diferente, Aqui, se eu não errei a pronúncia. Izmir. Aí tem vários escritos dele, em grego, em hebraico, mas você vai encontrar lá, se você colocar na internet, vai encontrar lá que fica. Então, essa cidade, vamos falar da Esmirna. Esmirna é a cidade que fica a 56 quilômetros acima ali de Éfeso. E também é uma cidade portuária. Uma cidade onde eles também tinham as suas atividades portuárias, tinham portos, navios, fazia todas aquelas atividades dos comércios daquela época. E
E essa cidade era muito próspera por conta da exportação. Então você veja bem, quando Jesus fala a respeito de ser rico, né, não é esse tipo de riqueza, é a riqueza espiritual que nós vamos ver. Mas ela tem essa geografia. E ela, no ano 600 a.C., ela foi destruída pelo imperador da Líbia. E ela acabou. Só que depois, com Alexandre o Grande, no ano 334, mais ou menos, já no Império grego, né? Grego, certo? Alexandre o Grande. Então, ele deu uma palavra para reconstruir essa cidade. Aí sim, no ano 290 a.C., ela foi reconstruída. Então veja bem, preste atenção nesse detalhe. Ela foi destruída, ela morreu, e vamos dizer que ela foi reedificada. Ela reviveu. Certo? Guarde essa informação aí que a gente vai ver. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Achou aí, irmão? Achei. Glória a Deus. E quando ela se tornou reedificada, no ano 290, ela tornou-se uma das mais agradáveis cidades da Ásia. Então, na Ásia Menor, naquela época, ela era uma das cidades mais importantes. Hoje, para vocês terem uma ideia, essa mesma cidade era a terceira maior cidade da Turquia. Então, ela só perdendo para Ankara e Istambul, da Turquia. Istambul vem primeiro. E aí, nessa construção, eles fizeram 2 templos muito famosos. Um templo era de Zeus e outro templo de Cibele. Então, existia a idolatria sobre aquela cidade. Veja bem, vai guardando essas informações aí, que depois, quando a gente voltar para o texto, a gente vai identificar essas características. Em Esmirna também havia uma grande população judaica. Lá havia essa população, essa comunidade judaica, que eram os judeus da diáspora, que foram se espalhados no mundo depois dos 2 cativeiros. Lembra? Então eles se instalaram lá. E nessa instalação, eles também faziam oposição ao cristianismo. Eles não aceitavam o cristianismo como a religião oficial. E lembra que nas outras aulas nós falamos a respeito disso? Que tem aquela conotação que o imperador, ele permitia que os judeus adorassem somente a Yahvé. Só que eles pagavam por isso. Eles pagavam esse direito, né, vamos dizer, ao imperador, e isso eles conseguiam. Mas por causa dessa oposição, eles estavam denunciando os cristãos, porque eles não estavam adorando ao imperador, lembra? E aí, com isso, eles estavam atrapalhando ali, e dessa forma fazia a perseguição ao cristianismo. Então, vai vendo esses detalhes aí. E é comum também especular que o edito de Domiciano, que já foi mais na época que o apóstolo João escreveu essas cartas, né, esse livro de Apocalipse, ordenando a adoração ao imperador. Então, quando ele escreveu isso, todos os habitantes dessa província, da Ásia Menor, né, inclusive as suas cidades, no caso de Esmirna, adorassem o imperador e chamar, né, o César, por exemplo, ou os outros Césares, né, para adorar ele. Houve essa perseguição aos cristãos, porque os cristãos, eles eram perseguidos e eles não tinham recurso financeiro. Então eles não tinham nem como pagar esse direito para adorar a único Deus. E se recusar, assim, consequentemente, para adorar o imperador. Então essa foi uma das perseguições. E assim os judeus sempre caguetavam, né? Popularmente dizendo, os cristãos. Eles não pagaram e eles também não estão adorando o imperador. Então, ia lá, denunciava, aí havia aquela perseguição toda. Para vocês terem uma ideia, quem já ouviu falar de Policarpo? Policarpo, já ouviu falar? Ele foi um famoso, né, exegeta lá do ano
155 depois de Cristo. Né? Então esse bispo, ele também era um bispo, né, de Esmirna, muito conhecido, ele foi queimado vivo por se recusar a chamar César de Senhor. E pasmo, né? Os judeus, em pleno sábado, que não podia fazer nenhuma atividade, carregavam as lenhas para poder queimar esse, entre aspas, herege. Então olha só como que é esse cenário dessa cidade, como que era muito intensa a perseguição. Né? Então, durante uma extensa perseguição provocada pelos judeus, aonde Policarpo foi perseguido, foi queimado, foi morto. Né? Então foi mais um mártir. Entre tantos e inúmeros mártires que existiram e ainda existem, ele também foi mais um. Então, mártir significa testemunho. Então, por que aquelas pessoas naquele tempo elas eram mortas, né? Ou na fogueira, como no caso dele, ou de outros sacrifícios aí humanos? Era por conta que eles não adoravam outros deuses, não recusavam a dizer que Jesus era o único Senhor da sua vida. Então, por isso que tinha aquele conflito, né, entre judeus, entre gregos e romanos e entre cristãos. Então, os cristãos sempre estavam nesse cenário. Certo? Tudo bem até aí? Lá pergunta? Não. Uma pergunta, Paulo. Aproveita aí, meu irmão. É agora, hein? É agora. Glória a Deus. Então, no versículo 8, vamos ler de novo, e a gente tem algumas considerações, né, para fazer aqui. Primeiro versículo, nós temos lá: ao anjo da igreja, versículo 8, em Esmirna escreva, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, esse versículo, ele está falando aqui que quem está mandando a mensagem, quem que é o remetente desta mensagem. Assim como nós vimos lá na carta de Éfeso, né? Ele fala que ele é o quê? O alfa e o ômega, lembra? Vamos ver aqui. Você vai abrir algumas vezes a sua Bíblia, né? Ele diz aqui: isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então aqui ele está falando quem está escrevendo para a igreja. E nós falamos a última semana, a última vez, que as 7 estrelas seria provavelmente o anjo, né? E também como a gente vê no versículo 20, os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas, propriamente dito, certo? Então é ele que manda, então ele está falando dessa forma. Então no versículo 8, ele está falando isso. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aqui, ele está fazendo uma menção de duas coisas importantes. A primeira, que Deus e Jesus, eles são eternos. Eles vão estar controlando o presente, mas não deixaram de controlar, de ser soberano no passado e também no futuro. Então, eles são eternos. Amém? Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. A segunda, que ele esteve morto e tornou a viver. Então, lembra que a cidade também foi destruída e reviveu. Então, aqui está falando do quê? Da ressurreição. Daquilo que às vezes está morto na nossa vida também, né? E Deus quer reviver isso. Reviver esse sentimento, reviver essa maneira de viver para agradar a Deus. Né? E aqui ele está falando dessa ressurreição do próprio Cristo. Então, queridos, para a gente poder entender um pouco melhor, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, nos versículos, Isaías capítulo 44.
interessante a gente ver que essa carta tem pouca menção do Antigo Testamento, mas tem essa menção aqui que nós vamos enxergar. Isaías 44, versículo 6, diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém? Então isso daqui é bem conhecido. Então ele está fazendo essa referência, né, de ser o primeiro e o último. Então não foi uma coisa assim que ele falou da cabeça dele, né, ou ele estava criando nome. Não que Jesus não possa fazer isso. Agora adianta um pouquinho no capítulo 48 e no versículo 12, que diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro e eu também o último. Então aqui está falando mais uma vez dessas duas. E aí às vezes a gente fica pensando assim, né, no nosso presente, naquilo que a gente está vivendo, naquilo que o mundo está vivendo, nessa guerra, nessa inflação que está super abundante, né? A gente fica abismado aí com o preço das coisas, e tudo isso é coisas que antecedem a vinda do Senhor. Só que Ele está sempre no domínio de todas as coisas. Então Ele está no governo de todas as coisas. Ele está no governo do seu salário, Ele está no governo das suas necessidades, Ele está no governo do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Amém? Ele está sempre governando a nossa vida. Só que às vezes a gente fica muito preso aqui na terra, né? Que foi a lição de domingo e também da célula. Às vezes a gente fica olhando só para as coisas aqui da terra e esquece das coisas que estão lá no céu. E essa ocupação da nossa mente que precisa estar sempre relembrando. Por que nós devemos sempre estar lendo a Bíblia diariamente? Para relembrar das promessas, para relembrar dos mandamentos e assim não se esquecer. Né? É fato, às vezes fala que o brasileiro tem memória curta, né? Principalmente quando se trata de política, não é verdade? Mas às vezes não é só política, é tudo. A gente tem facilidade de se esquecer. Agora aquele trauma, aquela situação muito negativa, aquele episódio muito que te marcou, que te feriu, isso às vezes a gente sempre está relembrando. E muitas vezes a gente esquece de relembrar aquilo que evidentemente importa para nós, que são as boas lembranças. Então a gente precisa estar sempre mandando, né, na nossa mente essas informações para que ela seja povoada das coisas boas e principalmente da palavra de Deus, que é o Evangelho das boas novas. Então isso precisa povoar a nossa mente, sempre encontrando descanso e refúgio, proteção no Senhor. Então é isso que Jesus está se apresentando para essa igreja que está passando por um sofrimento árduo. Então é isso que nós precisamos pegar nessa mensagem aqui. Ok? O segundo título, ele se trata, né, como a gente falou, do próprio Cristo que morreu e ressuscitou. Nós falamos a respeito da cidade, que morreu lá em 600 a.C. e reviveu em 290. Jesus reviveu da sua morte. Uma igreja sofredora como Esmirna precisava da certeza de que seu futuro derradeiro já estava garantido, ainda que em sua vida presente experimentasse essa aflição. Aí a gente pensa assim, meu Deus, como a minha vida está difícil. Às vezes a gente tem esses lapsos, né? Mas na verdade não é tão difícil assim. Quando nós olhamos para a Bíblia, esses personagens bíblicos, nós vimos que essas pessoas realmente sofreram de forma contundente. E nós olhamos esses mártires espalhados por todo o mundo, missionários em outros países que não têm expressão cristã, eles sim sofrem.
por amor ao Senhor. Às vezes a gente olha assim uma pessoa sendo acusada por algum crime, né, que ela cometeu, e esse crime é contra as leis brasileiras, né? Vamos imaginar. E ele, depois que ele é acusado por aquele crime, de pedofilia, de alguma outra coisa assim, um crime sexual, que dá muita ênfase, né, na mídia, aí ele chega lá e depois ele sai sendo conduzido, né, passou recentemente aí na TV, ele sendo conduzido pelos policiais até a delegacia, para depois posteriormente ser detido, né, porque foi ordem do juiz, mas ele está levando a Bíblia. Aí você imagina, mas por que ele está levando a Bíblia? Porque ele está querendo demonstrar o quê? Nessa altura do campeonato. Aí a gente fica pensando, que tipo de perseguição ele está vendo que ele está passando pelo nome do Senhor, pelo amor do Senhor, ou era por uma infração que ele cometeu contra a sociedade? Às vezes as pessoas têm cometido alguns erros e delitos que são passíveis, né, de sentença, e aí o que acontece? Eles acham que estão sendo perseguidos porque eles são cristãos, mas não é isso. Não é ele estar sendo perseguido porque ele está pregando o Evangelho, entende? Ele não está sendo perseguido por conta disso, está sendo perseguido por outras situações. Então é isso que nós precisamos estar sempre vigiando, né? Para identificar na nossa vida também o que está morrendo dentro de nós. Às vezes está morrendo, né? Morrendo alguma fé, morrendo alguma esperança, às vezes morrendo alguma promessa, alguma profecia que nós deixamos de acreditar pelo passar do tempo. Tem uma pesquisa científica que fala que a pessoa espera algo assim, considerado um milagre, até 15 anos. Depois ela para. 15 anos é um tempo considerável, não é? Sim ou não? E aí a gente fica pensando, mas por quê? Às vezes é aquilo que realmente não era um propósito de Deus para nós. Mas a ideia é o quê? Nós identificarmos na palavra de Deus aquilo que é a promessa, aquilo que pode se concretizar na nossa vida. E uma delas é a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, o segundo versículo, queridos, vamos ler aqui. Eu vou voltar aqui para o texto, que diz assim: Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha só que interessantíssimo esse versículo. Ele fala a respeito de três coisas aqui que a igreja estava passando: a tribulação, a pobreza e também a blasfêmia. Essas três situações. Então, assim, na última vez nós estudamos Éfeso. Essa carta tinha os pontos fortes, lembra? E os pontos fracos. Nessa carta, junto com a carta de Filadélfia, são as duas únicas que não têm pontos fracos. Mas a gente considera o quê? Isso é uma boa obra? Acredito que para os nossos dias, não. Tribulação, perseguição, blasfêmia, olha só quanta coisa, né? Que eles estavam sendo acometidos por causa do nome de Cristo. E aí, para os nossos dias, isso é difícil de identificar, certo? Agora, para aquele tempo, ele também não está falando que conheço as tuas boas obras. Ele não está fazendo essa referência, mas ele conhece as obras que eles têm passado. Então, isso é relevante, né? Então, nós temos que ver aqui que ele conhece a tribulação, a pobreza, por conta da perseguição, e a blasfêmia. Então, essas três coisas jamais seriam consideradas hoje pontos fortes, como a gente viu das outras vezes, mas problemas ou ainda assim tragédias. Porque você imagina a pessoa com essa tribulação que Jesus está referindo que eles estão passando, esse sofrimento, essa pobreza,
porque eles não tinham voz, né? E também as blasfêmias que estavam contra a este povo. Isso porque a igreja hoje tem esquecido do quê? Da centralidade do sofrimento, na participação dos sofrimentos de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Quem achar primeiro pode ler. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Amém. Sim. Filipenses 3, 10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Amém? Olha só, minha tradução é um pouquinho diferente. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, essa participação no sofrimento que às vezes a igreja perdeu. E hoje aqui no Ocidente, aqui no Brasil, é muito raro alguma igreja ser perseguida em tal oposição como essa. Não é verdade? Às vezes a gente olha, né, algumas igrejas lá que a igreja está de frente com um terreiro de Umbanda, por exemplo. Aí o chefe lá começa a fazer os seus rituais e tudo mais, só que acaba caindo por terra por conta do nome de Jesus. Bem, se a igreja está ali em santidade, se a igreja guarda os mandamentos do Senhor, Deus vai fazer conhecida a sua vontade ali para aquele povo. E toda aquela blasfêmia, né, todo aquele encanto sendo lançado para a igreja não vai prosperar. Certo? Sim. Esse versículo aqui, pessoal, ele é muito importante, né? O que ele quer dizer aqui? O que Deus quis dizer aqui para nós? Ele quer que nós se tornemos que nem Jesus. Cara, eu vi uma palavra essa semana que está dizendo assim, que Cristo, ele nunca pediu para a gente pedir para ser igual a Ele. Ele pediu para viver, ele pediu para viver dentro de nós. Para que Cristo viva dentro de nós. E, consequentemente, se Cristo vive dentro de nós, isso vai nos consumir de tal maneira que a gente vai se preocupar sempre com essa causa. Com a causa da igreja, com a causa do nome do Senhor, vai levantar essa bandeira para proclamar o Evangelho, por exemplo. Está pregando o Evangelho, mesmo debaixo dessas opressões. Entende? Então, esse sofrimento é por conta disso. Por exemplo, um pastor que foi chamado por Deus, vamos imaginar assim, e ele é tempo integral, certo? Ele é tempo integral e está ali passando por uma dificuldade financeira. Graças a Deus não é o nosso caso aqui. Mas vamos imaginar uma igreja menor, pequenininha, e ele está nessa situação, porque ele depende de arrecadação, certo? Depende de arrecadação. E a igreja não está mais contribuindo. A igreja na pandemia diminuiu e aí como que ele faz? E ele tem que chegar lá no domingo com aquela quantidade de pessoas lá e pregar na mesma fé, no mesmo entusiasmo, no mesmo encorajamento se ele tivesse com o seu sustento garantido. Entende? Então é uma das formas mais próximas assim, para a gente pensar no sofrimento pelo nome do Senhor. Porque ele poderia abrir mão e trabalhar e ter a sua renda, só que ele não ia conseguir efetivamente ser um pastor local. Porque o pastor local, efetivamente, ele precisa ter tempo para tudo. Tempo para as ovelhas, tempo para estudar, e ele trabalhando fora, ele não vai conseguir fazer isso, certo? Então aí aonde eu quero chegar? Que aí essa pessoa está passando por essa dificuldade. Então nós temos que participar desse sofrimento com ela, contribuindo, orando, encorajando esse pastor também. Entende? Então é mais ou menos assim. Tem outros exemplos também, como igreja e etc. que a gente vai ver aqui. Certo? Mas é forte. E é isso que a igreja primitiva passava. Eles se compadeciam, essa era a palavra que eu estava procurando.
se compadeciam com o próximo por causa do nome do Senhor. Então, Esmirna sofreu muito. Entretanto, como resultado, foi ainda mais favorecida por Deus. A gente vai ver lá no final. Então, a gente está no versículo 9 ainda. Então, a tribulação. O que nós entendemos sobre tribulação? Não tem nada a ver com a tribulação, a grande tribulação. Então, essa tribulação que esses irmãos estão passando aqui, da igreja, é a tribulação do princípio das dores. Que a gente aprendeu lá em Lucas, capítulo 21. É o princípio das dores, depois nós temos a grande tribulação, a vinda do Senhor, né? E aí ele traz desse sermão profético, desse sermão apocalíptico, né? Que é para guardar ali a igreja, vigiar em sua santidade para não cair em tentação e etc. Então, tribulação está efetivamente aqui ligado a isso. Não é a grande tribulação, é outra coisa, ok? Que a gente já explicou em outras aulas. A pobreza, essa pobreza aqui, a gente vê eu achei algo muito interessante quando eu estava estudando essa lição. Por que eles estavam pobres, sendo eles ricos, como diz aqui o texto, não é? A gente viu aí Apocalipse 2:8, 2:9, né? Perdão. Diz aqui, mas tu és rico. Então ele conhece as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. Por que eles estavam assim? Por conta que é uma região povoada de muitos deuses, né? Então eles vendiam literatura, eles vendiam aqueles objetos, aquelas imagens, então ganhava dinheiro com esse artesanato aí, contendo idolatria. E quando eles falaram, não vamos trabalhar com isso, já começou a fechar as portas em relação aos greco-romanos. Os judeus, por sua vez, o que acontecia? Eles também não queriam nenhuma amizade com os cristãos, nenhum relacionamento. Então eles rejeitavam. Então se fechava outra porta. Entende? E eles também não adoravam o Deus, o Império Romano, no caso, né? Então se fechava outra porta. Então, sinônimo de cristianismo na igreja primitiva era pobreza. Entende? Você fala, meu Deus, vou aceitar Jesus para sofrer dessa maneira? Então, naquele cenário era assim. Outros países, né, que tem muita perseguição, também acontece isso. Mas dentro desse caso aqui, nós encontramos isso, né? Resultado da perseguição. Tem muita confissão mesmo, né? Muita confissão de fé, né? Para suportar tudo isso. E Jesus está olhando tudo isso, a igreja. Você vê, e ele anda, lembra da última aula? Que ele está na sua destra, né? Ele está ali com 7 anjos, as 7 estrelas e os 7 castiçais, que está na sua mão. Então quer dizer o quê? Que eles andam no meio da igreja. Então, às vezes eles estão ali adorando tudo, mas não teve nenhuma manifestação da presença física de Jesus. Muito menos de anjos e tal. E eles estão ali confessando a fé em Cristo Jesus. Que Jesus é o Filho do Homem. Imagina tudo isso naquele tempo, né? Naquela situação. É muito, muito difícil, né? E essa perseguição, então, dos judeus romanos faziam contra os cristãos de Esmirna. No Antigo Testamento, eu achei isso aqui muito interessante. A pobreza é vista como aberração. Sinônimo de aberração. Não poderia ser pobre. Um judeu que seguia os mandamentos da lei de Moisés não era pobre. Não poderia ser pobre. Tinha que ser assistido por Deus, suprido pelo Senhor. Entende? E aí eu quero que você abra aí Deuteronômio 8:9. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 9. O que é aberração? Aberração é coisa repudiada, né? Coisa assim que não... Você tem que lançar fora da sua vida. Não é bom ficar perto. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 9. Pode ler? Deixa... comida ou qualquer outra coisa para vocês.
uma terra onde as pedras têm ferro, as montanhas têm minas de cobre. Então, Deus está assistindo esse povo, certo? Deuteronômio capítulo 8, versículo 9. O capítulo 15, vou ler aqui para vocês. 15, que é um pouquinho maior. 15 de 1 a... Ele vai falar também que ele está assistindo esse povo. Então quer dizer o quê? Se essa pessoa continua pobre, alguma coisa está errada. Porque se Deus está assistindo, cuidando dos pobres, né? Por que ela continua pobre ainda? Então era mais ou menos assim. Aí tem, no versículo, eu vou ler o capítulo 24, que é um pouco menor, porque senão a gente vai gastar muito tempo aqui. O 24, mesmo Deuteronômio capítulo 24, versículo 14. Diz assim, ó, não oprimas o jornaleiro pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhes dará o seu salário, e o sol se não porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Os teus pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, mas lembra-te-ás de que foste servo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faça isso. Quando no teu campo cegares a tua cega, esqueceres uma gavela no campo, não tornará a tomá-la para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor, seu Deus, te abençoe em toda a sua obra das tuas mãos. Quando sucederes a tua oliveira, não tornará atrás de ti a sacudir os ramos para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornará atrás de ti e rebuscará. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que fosse servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faça isso. Então quer dizer o quê? Que esses textos estão falando o quê? Que esses textos estão falando a respeito do cuidado que Deus tem com o pobre. Certo? E a gente vê isso nessa carta a Esmirna. Porque eles estavam pobres, sendo eles ricos. Mas ricos em que sentido, Cleber? No rico da esperança da glória de Deus, da esperança da ressurreição, da esperança de ser fiel e receber a coroa da vida. Amém? E os profetas também viam a presença da pobreza como uma prova específica da apostasia completa da nação. Tem outro texto lá também, Isaías, né? Mas tanto no Antigo como no Novo, o pobre possui esse relacionamento pessoal com Deus. E isso é interessante, porque onde nós vimos isso, tem uma bem-aventurança aí, não tem? Abra lá, Valdo, em Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus 5, 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqui. Sim, pode ler. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Amém? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, além de tudo isso que a gente está falando sobre pobreza, Jesus chega com um novo mandamento. Entende? Desconstruindo aquele estado de riqueza, de prosperidade. Entende? Olha só o olhar que Jesus está olhando para essa igreja. Então, a riqueza que eles estão possuindo naquele momento não é financeira, não é recurso. Às vezes passavam fome, passavam sede,
né, por conta que não tinham trabalho para poder se sustentar, mas mesmo assim eles estavam confessando, por conta da esperança da vida eterna. Então, da mesma maneira, às vezes a gente olha por alguma crise financeira que nós passamos e às vezes a gente se desespera, a gente se preocupa demais. Só que, na verdade, Jesus está olhando para nós. Jesus está olhando e colocando as prioridades dentro do nosso coração. Que não é luxo, não é riqueza, não é viagens, não é passeios que vai trazer a vida eterna. Isso, como o apóstolo disse, é um bônus, né? Entende? Então, olha só. E também Lucas capítulo 6, versículo 20, centraliza-se no pobre, né? E os dois textos quer dizer isso, né? Deles é o reino dos céus. Certo? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Outro ponto é a blasfêmia. Blasfêmia que nós vimos aqui em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 9 ainda, né? Nós vimos a tribulação e a pobreza e agora a blasfêmia. E a blasfêmia não é contra, não vem desses ímpios, desses gentios, mas vem do próprio povo de Deus, que se considera povo de Deus, né? Como nós vemos aqui. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha a sentença que Jesus manda no peito desses judeus ingratos. Porque a gente vê que a blasfêmia contra o povo de Deus é um pecado não só contra as pessoas, mas é contra o próprio Deus. Lembra quando Paulo foi chamado, quando ainda era Saulo? Por que me persegues? Estava perseguindo os cristãos, mas consequentemente estava perseguindo a Jesus. Então aqui está falando da mesma coisa. Como os judeus estavam acusando os cristãos de todo quanto é tipo de crime e dedurando e tudo mais, ele trazia esse peso da blasfêmia contra essa congregação, contra essa sinagoga, que em vez de legislar as leis do Senhor, estava legislando a causa do inimigo, do adversário. Porque Satanás aqui está falando sobre o quê? Um adversário. E o próprio povo de Deus estava contra os cristãos. Entende? E foi por isso que também nós acreditamos que Jerusalém foi destruída, por conta dessa incredulidade do Messias, de não receber o Messias como Jesus Cristo como Messias, né? Entende? Então, existia essa blasfêmia, né? Então, esse grupo, nós vemos também em Atos dos Apóstolos, muito comum isso. Tem vários textos que não dá tempo a gente ler todos, mas vários textos estão falando a respeito disso. Então, o grupo local de judeus, né, promoveu essa inquisição contra o famoso Policarpo de Esmirna, né, que mesmo no sábado recolheu lá. Então, alguns anos depois. Então, você vê como que essa sinagoga estava pleiteando contra o próprio Deus. Meu Jesus, tem misericórdia, né? E aí, às vezes, a gente vê, não sei se todos vão lembrar, eu acredito que a Vilma vai lembrar, a Márcia também, quando nós estávamos lá na Cândido Portinari. Lembra-se da época da Cândido Portinari? Não? Tempo lá. O Valdo também não, né? O Valdo veio para cá. A gente era do lado de um bar, lembra? Mas lembra, né, mãe? Tinha uma casa e depois um bar. E esse rapaz, do vizinho lá, se incomodava de uma forma assim infernal com a igreja, de quarta-feira. Se levantava, começava a ofender e xingar, porque depois que acabava o culto, a igreja ficava ali na frente conversando. E ele não admitia. O bar não tinha problema, porque ele frequentava o bar e bebia. Vocês lembram disso, né? E aí se levantou umas blasfêmias lá contra o povo de Deus. Entende? E aí foi indo aquela indisposição, né?
Mas isso tudo foi a mão de Deus, porque por conta disso foi despertado o interesse para procurar outro lugar, e aqui estamos, para a glória de Deus, né? Mas aí você vê esse episódio, né, que eu trouxe aqui a memória para vocês, que foi um tipo de blasfêmia também. Existem outros tipos, né, que a gente pode raciocinar e relembrar. Mas se é a sinagoga de Satanás, né, é essa expressão de adversário que Jesus está colocando aqui. E a favor de Roma, eles estavam sempre reunindo, mas defendendo os interesses de Roma, mas perseguindo veemente os cristãos. Porque eles queriam estar politicamente corretos ali, né? Porque não queriam nada contra o governo. E a gente vê isso hoje também, né? Muitas pessoas cedendo a favores ou participando de alguns movimentos, para quê? Para ficar bem politicamente, para receber alguma vantagem, algum benefício. Qual que era o benefício político que os judeus daquela sinagoga estavam recebendo? O direito de adorar a Deus, mas pagando. Eles pagavam por isso. Entende? Então, hoje nós vemos isso também. Mas essa igreja de Esmirna se permaneceu fiel, né? E aí nós vamos para o versículo 10. Diante dessas obras que Jesus está olhando, nós olhamos aí no versículo 10, que diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Olha só que tremendo que é esse versículo, né? Porque ele está falando a primeira coisa: não temas. Não temos sofrimento. Não tema, não se desespere, não se preocupe, não temas. Confie. Abra aí a sua Bíblia em Salmo 46, versículo 1 a 3. Eu vou pedir para Núbia ler. Versículo 1, 2 e 3 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Glória a Deus por isso, né? Essa palavra é tremenda, maravilhosa. Porque ele está falando o quê? Não tema a ninguém, não tenha medo de ninguém, de nenhuma pessoa. Não se preocupe, né? Eu estou no controle. É isso que ele está falando para essa igreja. Não se preocupe com os judeus dessa sinagoga de Satanás. Não se preocupe com o Império Romano. Não se preocupe com aqueles que estão se levantando contra você. Eu estou no controle. Confia em mim, né? Jesus está falando isso para nós hoje. Então, e tem outro versículo que quero pedir para a Wanda ler, em Mateus capítulo 10, 28. O sofrimento desses cristãos é iminente e inevitável. É algo que está para acontecer e não tem como evitar isso. 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, quem está falando isso é o próprio Cristo. Então, não tema aquele que mate o corpo. Então, quer dizer o quê? Que Jesus é a vida. Então, onde tem morte, Jesus está colocando vida. Entende? Então, é isso que nós precisamos estar sempre olhando. E aí, a gente prossegue dentro desse versículo 10. Outra coisa interessante são esse sofrimento, né? Que o diabo é um semelhante de Satanás aqui, também como significado de adversário,
lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Aí a gente fica pensando, aí tem muita especulação, né? 10 dias do quê? 10 dias são 10 anos, 10 dias são 10 dias meses, 10 meses. O que é isso daqui? Então tem muita coisa aí dentro dos estudiosos, né, que eles apontam. Mas o que é importante a gente frisar aqui na escola bíblica? É que essa tribulação, ela é limitada. Ela não vai durar para sempre. Entende? Não vai ser algo assim permanente. Não vai ser algo que você vai sofrer consequentemente a sua vida toda. Não, vai ser limitado. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a Marcinha vai ler dessa vez. Capítulo 10, versículo 13. Olha aí o que está escrito. Sim. 13, isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa de não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportar. E assim vocês poderão sair dela. É isso. Então, não existe nenhum sofrimento que a gente é capaz de esmorecer na fé. Não suportar. Por quê? Porque é Ele que nos vai dar essa força para ser sustentados nessa tribulação, para ser sustentados nessa prova. Amém? Então é isso que Deus está nos chamando aqui nessa noite, né? Para que a gente possa ter esse entendimento desses 10 dias. Então, esses 10 dias são limitados para esse povo. Consequentemente, queridos, é importante dizer que, às vezes, a prisão ali não era um castigo para que o povo romano, o Império Romano, fazia contra aqueles que estavam contra o seu governo. A prisão não era suficiente. Eles tinham a intenção sempre de arrancar a sua própria vida. Então, provavelmente, alguns desses cristãos de Esmirna morreram nesses 10 dias. Entende? Só que qual que é a ênfase aqui nesse versículo? É que eles não negaram a Jesus durante esse sofrimento. Porque existia uma recompensa ainda maior para eles, que é a vida eterna. Entende? Então, provavelmente, algum deles morreram nesses 10 dias. E aí a gente olha para esses últimos acontecimentos, por exemplo, da pandemia. Alguns morreram, não é? Mas a gente não pode olhar só para a morte física. Nós temos que olhar para a vida eterna. Entende? Então, hoje, às vezes, a gente passa por tantas situações de enfermidade, e nós queremos a cura sim, nós oramos pela cura dessas pessoas, porque essa é a promessa do Senhor. Mas se o Senhor decidir recolher essa pessoa, nós temos que estar com essa esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Porque não é só essa vida. Essa vida é boa com Jesus, não é? Vai ter uma melhor ainda. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, nós vimos aqui. E qual que é a condicional? Qual que é o mandamento aqui que Jesus está pedindo para esses cristãos de Esmirna? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade aqui, queridos, está relacionada com o quê? Qual que é o meio dessa perseverança? É a fé. Então, reter essa confissão até na sua morte. Entende? Até na sua morte. E nós vemos aqui uma recompensa, um galardão. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, existiam jogos militares naquela época, que quando o soldado ou aquele atleta, né,
participava disso, ele recebia uma coroa e colocava na sua cabeça, como o vencedor, aquele que venceu, aquele que conquistou. Então, nós precisamos olhar para isso. E o que nos sustenta nessa carreira toda? É a fé da confissão que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E no versículo 11, no finalzinho aqui, nós temos aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, ou ao vencedor, não receberá o dano da segunda morte. Isso daqui é interessantíssimo, querido. Por quê? Diz às igrejas, então quer dizer que não vai ficar essa carta só para a igreja de Esmirna. Vai ser lida em outros lugares. Outro detalhe: ao vencedor não receberá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte seria o quê mesmo? A morte eterna. A morte eterna. Entende? Aí a gente olha lá para Apocalipse capítulo 20, nós vemos a respeito disso. Então nós vemos que o vencedor, ao vencedor, não receberá o dano da segunda morte. Então, nós não precisamos temer a morte. Nós precisamos temer a segunda morte. Bem, onde está a morte, o teu agrilhão? Tragada foi a morte. Então, olha só que maravilhoso que é isso. Então, a morte estava em iminência para aqueles que estavam sendo atingidos por essa intensa perseguição. No entanto, a atitude era para ser de um vencedor, como nesses jogos militares, a receber a coroa da vida. Então, essa atitude, esse comportamento precisa ser assim. Dependente daquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar para a recompensa de servir a Jesus. A recompensa de servir esse único Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Então, amados, é importantíssima essa carta, Olha quanta coisa que a gente viu. Então, olhando para essa carta que Jesus endereçou para essa igreja, pense que existem muitos lugares que ainda passam por isso. Imagina, hoje, nos nossos dias, vários lugares têm sido hostilizados, têm sido perseguidos, igrejas incendiadas, pastores assassinados, muitas coisas assim que acontecem por conta do nome do Senhor. Em regiões onde que o islamismo, o muçulmano, ele está predominante, de uma forma majoritária, o cristianismo ele passa por muito sofrimento. Mas o que ele diz aqui? Não temos. Entende? Não temos. Não temos. Então, aqui em nossa localidade, é evidente que estamos bem longe dessa realidade. Mas tem fases em nossas vidas que estão se levantando para denegrir a imagem do cristianismo e assim se levantar contra o próprio Deus. Não sei se alguém já passou por isso, efetivamente. Passou por isso, assim, de ser perseguido por ser cristão. Eu, graças a Deus, todo esse tempo eu não tive esse privilégio. Eu não tive esse privilégio de se compadecer com o sofrimento de Cristo. Mas a gente não pode esquecer, que existem outros lugares assim. Ter essa compaixão com esses irmãos, a gente olha que a nossa vida é muito boa, com Jesus. E o que fazer diante dessa carta, então, para nós? Vamos aplicar aqui tudo isso que a gente já leu até agora. O que você acha? Alguém quer falar? Aqui que é ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Tem outra coisa. Que outra coisa. Quer dizer, até tem. Mas não diante é. disso, Então, ser fiel na prova, sabendo que as provas são momentâneas, limitadas. Limitadas. Não vai ser para o resto da vida essa prova.
Devemos suportar tudo o que vivemos pelo propósito que nos garante a vida eterna. E no meio do sofrimento por Cristo, nos lembramos que existe uma vida eterna. Então, queridos, é importante a gente olhar para essas cartas e entender uma coisa, que Jesus está nos assistindo. Jesus está olhando para nós. O olho que tudo vê, né? Que a banda sempre gosta de dizer. Está na nossa direção. Ele está olhando para nós, na nossa necessidade, nas nossas fraquezas, nos nossos pontos fortes e nos nossos pontos fracos. Ele sabe de tudo. E aí o que nós temos? Essa garantia da vida eterna, essa garantia de ter esses dias melhores, de ter essa vida eterna. Porque essa vida precisa ser dedicada ao Senhor. Essa vida precisa ser entregue nas mãos do Senhor. Porque nós vamos olhar para a eternidade e nós vamos viver eternamente com Ele. E por que aqui na terra fica essa luta contra essa carne de não querer fazer a vontade do Senhor? Não cumprir os mandamentos. Aí às vezes alguns vão pensar, não, porque essa pessoa nunca nasceu de novo. Mas outros serão mais realistas, vamos dizer assim, que existe essa luta contra a carne, né? E o sangue, né? Contra o espírito e a carne. Essa batalha que existe dentro da mente e do coração do homem, que não quer ceder, que não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a sua própria vontade. E nós precisamos fazer o que com isso? Que ele cresça e eu diminua. Que ele sempre cresça e eu sempre diminua os meus propósitos. Então a nossa vontade não é ser promovidos por aquilo que fazemos, mas ser assistidos por aquele Deus a qual nós fazemos. Amém. Amém? Porque às vezes as pessoas, mesmo fazendo as boas ações, elas querem serem vistas. Não é verdade? A gente tem esse probleminha, né? Que chama orgulho, que está dentro do nosso coração. Mas a verdade, a gente precisa estar descansado em Deus e fazer porque Ele está vendo a gente fazer. Independente se as pessoas são contra aquilo que você está fazendo para o Senhor. Às vezes elas acham que você está sendo bitolado, fanático, vidrado, sei lá qual é o nome, né? Falar, você não sai da igreja, você só fica pensando nisso, você só fala sobre isso. Por quê? Porque isso é prioridade. A gente vai se relacionar com qualquer pessoa, nós vamos se comunicar com qualquer pessoa, mas tendo oportunidade, nós vamos colocar Jesus no lugar devido nesse relacionamento. Amém? É essa posição de rei que ele precisa estabelecer dentro do nosso coração. E dentro da nossa mente, dentro da nossa família, do nosso trabalho, em tudo. Ele precisa estar sempre em primeiro lugar. Não é verdade? E ainda falta mais 5 cartas. Então eu não vou começar, queridos, agora outra carta, porque senão às vezes a gente acaba depois ficando pela metade, né? Mas leia de novo, observe, você fique aí praticando o exercício da observação em cima desses versículos. Do capítulo 1 que nós vimos e também do início aí do 2. Já falamos da carta de Éfeso e da carta de Esmirna. Assista o vídeo, né? Se você puder. Eu assisti da primeira que eu Da outra, né? Só que cortou pela metade. Mas, glória a Deus, né? Mas a gente está vencendo. Aí dessa vez está gravando aí. A glória de Deus. Então é importante a gente ver isso, né? E estar sempre voltados para isso, para essa vontade do Senhor, que a gente possa estar sempre com o nosso coração grato a Deus. Às vezes a gente acha, mas eu poderia ganhar melhor. Isso é fato, né? O ser humano, ele sempre quer ter uma segurança financeira. Sempre uma segurança financeira, né? Se a pessoa pode ganhar, se ela ganha 2.000 e ela tem a possibilidade de fazer um curso, prestar uma prova e ganhar 10, 12,
ela vai fazer isso, né, para a glória de Deus e ser luz naquele lugar que Deus colocou você. Mas também não se frustre se às vezes está numa situação mais limitada financeiramente. Porque Deus está olhando. Eu passei numa situação de serviço, que você falou, as pessoas não querem ser vistas. A maioria de nós quer ser promovido, né? Ninguém quer ser, em qualquer lugar que nós temos, né? As pessoas querem ser vistas, promovidas. É isso que a sociedade quer hoje, a gente vê hoje na rede social, né? Eu conheci tudo, né? Tem um serviço lá, o patrão ofereceu um serviço para mim, na empresa, para ser promovido. Só que aí tem um cara que cuida desse serviço já, entendeu? Então eu tenho uma boa amizade com ele, uma comunicação muito boa com esse cara. Aí eu fiquei pensando, só que esse cara, ele cuida de uma área e cuida dessas dois serviços. Só que ele não quer largar, ele quer ficar cuidando dos dois, só que está sobrecarregado e não está dando conta. Mas ele não aceita, ele quer ficar, ele quer cuidar. E aí o cara me ofereceu isso aí, eu falei, rapaz, e aí eu pensei, né? Falei, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí eu comecei com ele lá, perguntei para ele, eu pedi orientação, né? Eu orei a Deus, eu já senti que não ia ser legal. Aí ele pegou e falou assim, ó, se fosse você, ficava no seu canto. Eu falei, tudo bem, eu já estou no meu canto. E aí o que acontece, rapaz, eu peguei, e aí assim, eu não queria aumentar o salário e tudo mais, mas eu preferi, depois eu pensei e falei, eu não vou querer porque eu vou criar um desentendimento com esse rapaz, não vai ser a nossa amizade, vai ser a mesma. E aí eu peguei, desisti, entrou outro rapaz no meu lugar que era parceiro, criou-se um procedimento entre eles dois lá, uma coisa muito, sabe, você vê lá, um negócio muito ruim entre eles dois lá, ele não aceita. E hoje eu converso com ele e falei para ele, digo, essa situação que você está passando com esse rapaz aí, era para eu e você estar passando. Ele falou, não, acha, rapaz, que ia acontecer, eu digo, o quê? Ia ser pior ainda, rapaz. Aí ele falou, olha, rapaz, aí o cara lá, não sei o que, que fez, né? Aí eu falei, então eu preferi ficar, e eu cheguei e falei pro patrão, falei, ó, não quero, não, disse. E às vezes a gente, é natural, né, se preocupar com essa condição financeira um pouco melhor, mas às vezes o desgaste, né, as confusões que vão ser criadas aí não vale a pena. O outro com Deus é bastante. Seja um pouco sobre muito te colocaria. Às vezes não é só a riqueza, né, do muito, mas é a paz, é o sossego, a segurança. A paz é que ele paga, né? Amém? Vamos orar então? Pedir para a Núbia fazer essa oração de encerramento. Amém. Pai amado, soberano Deus, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra liberada, Senhor, sobre as nossas famílias, Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, por ter nos conduzido, Senhor, até aqui. Obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Guarda, Senhor, a vida de todos que estão aqui, Senhor. Que cada um, Senhor, retenha tudo que o Senhor falou através do nosso professor, Senhor. E que durante esses dias, Senhor, o Senhor venha falar tremendamente aos nossos corações. E que através, Senhor, dessa palavra dirigida a nós, que nós possamos também passar adiante, Senhor, o conhecimento, porque é isso que a tua palavra diz, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos que estão aqui, guarda, Senhor, poderosamente, leva em paz, Senhor, até as suas casas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, querido?